Já fazia 4 dias. Mas como isso foi possível? O corpo já estava cheirando mal, muito mal. Ele ressuscitou um morto. Sim, meu caro. Não. Isso mesmo. Conta para nós. Conta para nós. Homem, pelo amor de Deus. Diga. Diga para nós o como foi isso. Conta para nós como foi esse grande Homem, pelo amor de Deus. Diga para nós. Diga. Eu vou dizer. A Guilherme Filmes e o Tom da Dublagem apresentam A Ressurreição de Lázaro. Um homem chamado Lázaro estava muito doente. Ele era do povoado de Betânia, onde Maria e sua irmã Marta moravam. Lázaro tinha morrido. Esta Maria era a mesma que pôs perfume nos pés de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e os enxugou com os seus cabelos. Não, sim. Eu me lembro. Isso mesmo. Ora, o irmão dela era o Lázaro. Ixi, conheci demais. Ele. É tudo família. Lázaro, que estava muito doente. As duas irmãs mandaram dizer a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai escutando, presta atenção. Senhor, diga, o seu querido amigo Lázaro é o quê? Está doente, muito doente. Quando nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo recebeu esta notícia, ele disse: Senhor, o resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. Isso estará acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso. Aleluia. E assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será revelada. Jesus amava muito Marta e a sua irmã. E a Lázaro também. Porém, quando soube que Lázaro estava muito doente, ainda ficou 2 dias onde estava. Então disse aos discípulos: Vamos voltar para a Judéia. Mas eles disseram: Mestre, pelo amor de Deus, não diga uma coisa dessa. Faz isso, não é o quê, moço? Mestre, faz tão pouco tempo. Escute, presta atenção. Faz tão pouco tempo que o povo de lá de Betânia queria te matar. Matá-lo a pedradas. E o Senhor quer voltar. Porque a cidade é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo respondeu, viu? Por acaso o dia não tem 12 horas? Sim. Se alguém anda de dia, não tropeça. É verdade. Porque, como se diz, ele vê a luz deste mundo. Tá certo assim? Justo. Uhum. Pois então. Mas se andar de noite, presta atenção. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não existe luz. Tá tudo na escuridão. É o quê, moço? É verdade, mestre. Faz sentido? Sim. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo disse isso e depois continuou dizendo: O nosso amigo Lázaro está dormindo.
mas eu vou acordá-lo. Jesus, Senhor, Senhor, se ele está dormindo, isso quer dizer que vai ficar bom. Disseram eles, mas o que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo queria dizer que era que Lázaro estava morto, viu? Porém, eles pensavam que ele estivesse falando do sono natural, da vida. Deus recolheu, dorme no Senhor. Eles pensaram que ele estava falando do repouso dos santos, a morte natural. Então foi quando nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo disse claramente: Lázaro, meu amigo. É o que, mestre? Diga, Lázaro morreu. Lázaro morreu. Quando eles ouviram essa notícia, coisa dura é perder alguém que a gente ama. Mas eu estou muito alegre por não ter estado lá com ele. Pois assim, vocês vão crer. Vamos até a casa dele. E quando de repente, sabe o que aconteceu? Tomé, ele mesmo. Não. O que duvidava das coisas. Vixe, o que foi? Tomé, meus irmãos. Levantou com a palavra. Então Tomé, chamado de Odídimo, que significa gêmeo, disse aos outros discípulos: Vamos nós também a fim de morrer como mestre. Ele era corajoso. Todos se animaram. Como é que você sabe dessas coisas? Porque quando o meu mestre, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quis voltar para Betânia, eu falei, vamos lá para morrer com ele. Eu sou Tomé. Eu sou Tomé. Odídimo. E quando eu falei isso, todos os meus companheiros se animaram. Vamos lá. Nem que nós morramos com Cristo Jesus, mas vamos fazer o que o caríssimo irmão Tomé está a dizer. Vamos combater um bom combate. Tomé era valente, viu, irmão? Ele tinha algumas dificuldades para crer. Era científico o negócio. Mas quando a fé dele prosperou, ele se converteu completamente. E ele era valente, era corajoso. Quando nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. Betânia ficava a menos de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitas pessoas tinham vindo visitar Marta e Maria para as consolarem por causa da morte do irmão. Quando Marta soube que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estava chegando, sabe o que aconteceu? Ela foi encontrar-se com ele depressa. Porém, Maria ficou sentada em casa. Não conseguia nem levantar. Estava sofrendo demais. Então Marta disse a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo: Olhe, Jesus. Eles eram amigos, cresceram juntos. Jesus. Se o Senhor estivesse aqui, viu? O meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo assim, Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir a ele. Então nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo respondeu para Marta, dizendo: Fica tranquila, o seu irmão vai ressuscitar.
E ela respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, no grande dia da ressurreição. Sim, mestre, eu creio. Louvado seja Deus! Então, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crer em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Sim, meu mestre. Sim, Senhor. Eu creio, disse Marta. Eu creio que o Senhor é o Mashiach, o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo, remir Israel e salvar a humanidade. Jesus Cristo é a ressurreição. Depois de dizer isso, Marta chamou Maria, a sua irmã. Ele disse em particular: o mestre chegou. O mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus. Pois ele não tinha chegado ao povoado, mas ainda estava no lugar onde Marta o havia encontrado. As pessoas que estavam na casa com Maria, consolando-a, viram que ela se levantou e saiu depressa, muito depressa. Então foram atrás dela, pois pensavam que ela ia ao túmulo para chorar ali. Mas Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e logo que o viu, caiu aos seus pés. Caiu aos pés dele e disse: se o Senhor tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela chorando também. Então ficou muito comovido e aflito e perguntou: onde foi que vocês o sepultaram? Venha ver, meu senhor. Venha ver, responderam. Quando nosso Senhor e Salvador é Jesus Cristo ficou diante do sepulcro, Jesus chorou. Isso mesmo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo chorou. Então as pessoas disseram: vejam como ele amava Lázaro. Eles eram amigos. Não, sim. Mas algumas delas disseram: eu cremos. Mas presta atenção. Ele curou o cego. Eu cremos, sim. Fez muitos milagres. Será que não poderia ter feito alguma coisa para que Lázaro não morresse? Deixe quieto. Presta atenção. Jesus ficou outra vez muito comovido quando viu essas coisas.
Ele foi até o túmulo. Ele foi até o túmulo, que era uma gruta com uma pedra colocada na entrada, e ordenou: tirem a pedra. Marta, a irmã do morto, disse: Meu senhor, ele está cheirando mal, pois já faz 4 dias que foi sepultado. Jesus respondeu: eu não lhe disse. Eu não lhe disse que, se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves. Mas eu estou dizendo isso por causa de toda esta gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, gritou: Lázaro! 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 Venha para fora! E o morto saiu, ressuscitado. Os seus pés e as suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano, e o seu rosto estava envolvido com um pano. Então nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo disse: desenrolem as faixas e deixe que ele vá vivo com toda a liberdade. É o que, moço? Sim. Mas não foi nada, não. Mas as pessoas perguntavam entre si. Não. Sim, claro, justo. Isso mesmo, presta atenção. As pessoas comentavam entre si, dizendo: quem é este homem? Quem é este homem? Quem é este? Quem é este? Que até os mortos ressuscita. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Eu preciso de um milagre. Na fronteira entre dois mundos, entre a vida e a morte, entre a morte e a vida. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando A Guilherme Filmes, com o dom da dublagem Lázaro ouviu a sua voz
apresenta a ressurreição de Lázaro. A ressurreição